Grafamos em O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, página 120, das origens da vida à sua mais alta expressão. Tudo vibra e canta a melodia do amor solidário e fraterno, convidando-nos ao compasso contagiante do amor incondicional. E extraímos da segunda edição do Livro dos Espíritos, a questão 540, que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Pois, conforme consta no Novo Testamento, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Isso está em João, capítulo 1, versículo de 1 a 5. A luz incriada, o Verbo Criador e o Cristo personificado são as três expressões máximas do grande arquiteto. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa O Despertar Necessário. Hoje nós vamos falar o Criador e a criatura. Está no capítulo 2º do livro Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. E para comentar essa temática, uma das corretoras do livro, a doutora Mayra Souza, de Aracaju, Sergipe. Mas antes, a nossa gratidão a vocês, net espectadores, que são a causa do nosso existir. E em especial a Aline, que nos conduz até vocês, a Aline Gonçalves. Sem o seu contributo, não poderíamos chegar até você e principalmente sem a internet, sem a tecnologia. Ou seja, a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. Assim como as emissoras parceiras, as empresas parceiras, rogamos a Deus que abençoe imensamente a todos. Seja bem-vindo, Mayra Souza, minha comadre, irmã de alma e amiga de milênios. Obrigada, gratidão. Então, sempre estou feliz porque estou aqui, né, podendo dar minha contribuição, estudarmos juntos. Então, hoje a gente vai continuar o que a gente começou, né, na vez passada, que a gente estava falando sobre o despertar, o Criador e a criatura, né, a primeira parte. Agora, esse capítulo 2 é um capítulo mais extenso, porque, assim, esse livro, ele é dividido em o que é, para que serve e como usar. Então, é um livro bastante prático, mas a gente ainda está na primeira parte, o que é, né? E para entender o livro inteiro é necessário passar por essa parte bem entendida, que é essa parte do capítulo 2 que a gente vai estudar hoje, certo? Talvez a gente não consiga esgotar ainda o assunto nesta live de hoje. Talvez a gente ainda precise ainda mais uma ou duas sessões de estudo para conseguir pelo menos esgotar em parte esse assunto, né, para poder conseguir passar para os próximos capítulos, que são mais práticos. Então, eu vou ler algumas partes, né, desse livro, para que a gente possa ir discutindo, e no final eu vou mostrar, né, durante o estudo, uns esqueminhas que eu fiz para poder tentar entender melhor e ficar mais claro tudo aquilo que a gente vai ler. Então, a gente já começou, né, falando, né, que a luz incriada, o verbo criador e o Cristo cósmico são três faces do mesmo ser, né? Então, ou seja, o Cristo cósmico é a coagulação do verbo criador, de cuja jazida se origina a criação, a natureza e tudo que nela existe, e que são as fulgurações da emanação da luz incriada, a unidade máter da e na qual emanam e dimanam as incontáveis expressões da sempre eterna onipotência,
onisciência e onipresença, que é a força suprema do cosmos. Então, por isso, né, as máximas proféticas e as afirmativas de Jesus, né, Cristo de Deus, que falou: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, já fomos, né, o sal da terra, a matéria-prima do cosmos, o anseio da vida, a mônada primordial, o átomo primitivo, que é o espírito com E minúsculo, o princípio inteligente do universo. Né? E nesse périplo contínuo, né, a gente vai evoluindo a partir desse sal da terra para poder chegar a ser a luz do mundo. Então, seremos um dia a luz do mundo, o clarão das estrelas, pois nós outros já perpassamos, em princípio, os reinos naturais, os infrarreinos e os imensuráveis sub-reinos, os infrarreinos e, conseguintemente, os reinos mineral, vegetal, animal, pré-humano e humano. E agora, como espíritos individualizados em constante aprimoramento e expansão, como seres imortais ou a caminho da imortalidade na forma, nos encontramos no encalço dos páramos da intermina sabedoria, galgando pouco a pouco e sem detença os degraus da tão sonhada angelitude, para fatalmente nos tornarmos a luz do mundo no périplo infinito do perpétuo devir. Então, Joana de Ângeles, ela vem, né, nos esclarecer o seguinte: a gênese da energia pensante, os primórdios do sal da Terra, permanecem íncitos na consciência geminal das mônadas em ascensão. Os instintos primários decorrentes das remotas experiências que se exteriorizam quando, na área da razão, ansiando por tornar-se os elementos constitutivos da luz do mundo. O reinado da intuição pura, com impulsos, tendências, fixações automatistas e até perturbadoras, necessitando de canalização disciplinadora, de modo a torná-los sentimentos que o raciocínio conduzirá, sem danos, sem perturbação ao interno porvir do reino das virtudes, no luminoso reino dos céus. Então, veja só. Deixa eu mostrar aqui. Sebastião. Eu quero mostrar novamente a imagem de Pietro Baldi, né, do livro A Grande Síntese. Eu trouxe assim, certo? Para poder a gente ver o seguinte. No périplo evolutivo, né, a gente vai passando por fases, certo? Então, a gente passa gama. Deixa eu só acertar a mão aqui, porque é tudo ao contrário aqui. O gama é o físico, é a matéria, certo? Alfa é o sutil, que é o mais diáfano da parte do ser. E nós, num círculo evolutivo, passamos da matéria mais coagulada, mais densa, para mais sutil, e da mais sutil para mais densa, como a água e o vapor. Então, quando a água está concentrada, né, numa matéria mais densa, ela precisa soltar, transmutar, trocar essa energia com o externo para poder se sutilizar. E aí, depois que ela se sutiliza, ela tem que se condensar para poder se tornar densa novamente. A mesma coisa o espírito. Então, a gente está ali, matéria e espírito, né? O espírito é o mais sutil e a matéria o mais denso. E a energia é que faz com que a gente consiga transmutar, passar de um estado mais sutil para o mais denso e do mais denso para o mais sutil. À medida que vamos criando experiência, a gente vai voltando para a matéria e trocando experiência com outros que estão também ali a caminho, e aí vamos sutilizando num encadeamento de vida, entendeu? Seguindo as leis da vida universal. Então, é importante a gente entender que existe uma conexão, né? A energia que conecta todos nós, né? E faz com que a gente evolua em conjunto. Ninguém evolui sozinho. Existe a necessidade dessa conexão entre os seres para poder ocorrer a evolução. Então, eu vou ler aqui mais um pouquinho. Aqui, ó.
desde os reinos, né, primeiros, que antecederam o reino mineral, e desde o ápice do reino hominal, o sal da terra se entreteve e ocupou-se e sumarizou experiências e conhecimento nas incontáveis peregrinações, dentre os quais classificamos os impulsos conceptuais, como start, a gênese da vida, o nascimento ou a criação do espírito, com E minúsculo, a irritabilidade, como o menor de todos os movimentos ascensionais. Aí, depois da irritabilidade, vem as sensações, como um dos mais primários e rudimentares instrumentos de percepção. E assim como os instintos foram gêmeos de outras eras e são os rudimentos dos seres planetários e dos corpos celestes, também a sensibilidade que os antevera, ou que os antecedera, como sensação primária, nele desagou os seus contributos para mais tarde, já enriquecida da equipagem instintiva, fatalmente como instinto que se formara, dar origem a sensações superiores que se construíram no reino vegetal e amadureceram nos reinos subsequentes. Desculpe. Essas, por sua vez, transmutaram-se no reino das inúmeras metamorfoses e dos internos aformoseamentos, porque passaram e galgaram os degraus das emoções primárias, das paixões aprisionantes e conquistaram o império dos sentimentos, muitas vezes egoísticos e perturbadores. Mais além, o oceano dos pensamentos impermanentes e um tanto mais o oásis das inteligências intelectiva, emotiva e depois espiritual. Então, veja só, é necessário termos a teoria, o conhecimento, mas só o conhecimento sem a prática não dá para a gente a vivência para a nossa evolução. Então, é necessário. Ai, desculpa. É necessário vivenciar para aprender, certo? Então, o espírito, como ser imortal e eterno, que tem quase a mesma idade do universo, é necessário que ele tenha a experiência da matéria para que ele se expanda e evolua. Então, para ter essa experiência, ele encarna uma parte dele, uma parte desse espírito é encarnado para ter a experiência material. Então, aquele momento que ele vai viver sob as influências do instinto, né? Sentir dores, sentir necessidades, né, materiais, e aí as experiências também que vão vir com essas necessidades, a troca com outros seres que também estão experienciando, faz com que exista a expansão dessa consciência. Mais adiante, a gente vai mostrar que os instintos são as germinações, né? Essa fala de. Depois eu vejo aqui. De amar ao próximo como a si mesmo, a lei do amor, Kardec, acho que é isso. O instinto são a germinação e os embriões dos sentimentos e trazem consigo o progresso, assim como a semente contém em si a árvore. Então, num dos extremos, é lícito afirmar que estamos em tal estágio, e no outro, certificamos-nos de que somos o patamar edificado. Num, participamos da edificação e da animação das formas humanas ou não, e no outro, nos tornamos um ser humano ou a consciência das formas que outrora animamos. Ou seja, num estágio, num extremo, caminhamos pela estrada, e no outro, tornamos-nos a estrada antes de percorrer. Então, no início, somos aprendizes, mas adiante somos os professores. Então, é necessário que a gente viva o ciclo da vida aprendendo e ensinando a cada estágio. Aí coloca o ciclo da vida, Aline, para poder demonstrar o que eu estou falando agora, sobre a evolução do sal da terra à luz do mundo.
A gente evolui, não é uma viagem, é uma transformação do ser sem necessariamente sair do lugar. Então, nós percorremos várias vezes o caminho, uma hora como alunos e outros momentos como professores. E, ao mesmo tempo que ensinamos, também aprendemos. Então, no interminável ciclo da vida, desde a origem primeva, o ser espírito evolui de forma cíclica, em espiral ascendente, indo e retornando sobre si mesmo, de forma a experienciar todas as fases da matéria, primária e secundária, e do espírito em múltiplas formas, desde o mais simples ao mais complexo entrelaçamento das mônadas, do sutil ao denso, do denso ao sutil, individualizando-se em espírito num eterno vir a ser. Tudo é experiência e o aprendizado é o eterno devir. A origem e o destino final são o mesmo, sem nunca sairmos da fonte geratriz, o tudo uno Deus. Ou seja, de Deus nascemos como mônadas primitivas, espírito com E minúsculo, e a Deus iremos como seres divinos de luz. Já na fase máxima de evolução, a gente vai em busca da fonte. Então, desde quando nascemos até o final, nós estamos sempre indo em direção à fonte, que é o tudo uno Deus. Então, esta é a evolução. Estamos sempre em busca de Deus, sendo que de Deus nascemos e saímos. Só vamos ganhando experiência, galgando cada um desses degraus, e à medida que galgamos cada degrau, também participamos da evolução dos que conosco caminham. Então, nós, uma hora, andamos pela estrada e em outros momentos somos a estrada por onde os outros andam. Esta é a evolução eterna, é o eterno devir, né? É o de sal da terra, a luz do mundo. Então, continuando aqui nossa leitura, eu grifei aqui outra passagem, onde se diz: a energia, Sebastião colocou aqui, a mônada indivisível, o espírito, a matéria do cosmos, o princípio inteligente do universo, que é vida, em perpétua profusão e dinamismo, constitui-se do psiquismo divino, o hausto do Criador, que subsequentemente transmutar-se-ia no éter cósmico, a força cáusica ou a matéria primária da qual se originam todas as coisas. E hoje ou mais tarde, posto que nada para, tudo é movimento incessante e irreprimível, liberta-se ou libertar-se-á das injunções grosseiras que a limitam momentaneamente, né? Sempre galgando, né, cada um dos degraus. Então, no princípio, era a substância primordial. Então, primeiro, o ser ele começa como uma substância primordial. Ele é a matéria-prima, né? É dele que vai ser gestada outras substâncias, e juntando-se dois ou mais mônadas, se forma as outras substâncias. Daqui a pouco eu vou mostrar num esqueminha para poder vocês entenderem melhor. Então, veja só, no princípio era a substância primordial, o prana conceitual, gestada e regida pela essência geratriz, que é a lei, o verbo que se faz vitalidade e se tornou vida em profusão. Para mais tarde, segundo o seu envolver ininterrupto, a vida física instintiva torna-se vida psíquica, emotiva e espiritual. E por fim, unificar-se como parte integrante das virtudes excelsas da força motriz, a essência mãe, a consciência das consciências, a lei das leis, a inteligência das inteligências, a razão das razões, o princípio dos princípios, a causa das causas, etc., segundo Eurípides Barçanufo. Para assim, por sua vez, poderem demonstrar a sua origem divina e a que vieram, para cocriarem em perfeita consonância com a suprema sabedoria
auxiliando com veemência e lucidez os novos substratos oriundos do Fiat Lux perene, o psiquismo divino, do qual vieram as mondas primitivas ou conceituais e continuaram fluindo interminamente. Então, veja só. Para não ficar muito longo, eu vou falar essa frase aqui de Miramês. Deixa eu ver se é Miramês mesmo. Miramês. Ele nos traz o seguinte: os minerais buscam as plantas. Essas, os animais. E esses, o homem. É a subida da alma, tomando variadas formas, para se conscientizar da sua vida em busca da fonte de onde veio. A matéria aparentemente inerte é dotada de vida, mesmo que seja em dimensão diferente. Nada existe sem vida na criação de Deus. Tudo saiu dele e ele, sendo a vida maior, não poderia criar algo sem vida. Mais adiante, temos aqui: Deus prossegue criando sem cessar. O seu psiquismo dá nascimento a verdadeiros fascículos de luz que contém em germe toda a natureza da fatalidade do seu processo de evolução. Eu vou querer, senão a gente vai ficar um pouco grande demais, porque tem muita coisa para a gente colocar. Coloca aí aquele quadro colorido. Pronto. Então, aqui temos o que a gente tinha falado antes, sobre o alfa, que representa o espírito, tanto com E minúsculo quanto com E maiúsculo, que é essa parte dessa imagem da grande síntese de Pietro Baldi, onde tem o ômega no meio, né? O alfa em cima, que representa o espírito, né? O gama embaixo, que representa a matéria, e o ciclo energético, né? Onde o alfa se condensa em matéria e a matéria se expande, né, numa forma mais sutil, que é o espírito. Nesse ciclo da vida é que ocorre o crescimento, a evolução do espírito com E minúsculo com E maiúsculo que vai se expandindo cada vez mais. E o ômega é o Deus, é o todo uno. Então, do psiquismo divino, se originam as mônadas primordiais ou espírito com E minúsculo. Acima de duas mônadas, né, é formado o espírito com E minúsculo e acima de dois forma a matéria elementar, que vai constituir o éter cósmico. Estou seguindo aqui as setinhas no canto esquerdo. Esse éter cósmico ele é a energia universal, o fluido universal ou cósmico, que vai impregnar-se no perispírito, que é o modelo pelo qual vai ser criada, né, a matéria. Então, veja só, existe uma inteligência, né, o corpo perispiritual, ele vai se conectar com essa energia universal através do plasma mental, da matéria mental, então ele vai ser criado através da inteligência divina, da criação da mente, né, da matéria mental, e vai se formar, se impregnando com essa bioenergia, o princípio vital, que vai formar o mundo quântico. Através desse mundo quântico é formada a matéria, né? Então, não somente a gente, não somente assim, não estou falando somente do corpo humano, todo tipo de matéria que vai experienciar a vida, certo? Então, essa matéria ela vai experienciar a vida através dos átomos físicos, né? E o fluido vital é aquela energia que vai gerar aquela vida, né? E o princípio vital, o fluido vital e a bioenergia que vai gerar aquela vida, né? Então tem o modelo organizador biológico que vai formar aquela matéria, aquela vida, certo? Através da formação dos átomos. Pronto.
E aí temos a energia vital, né, e formação do corpo físico. Aí que a gente vai dividir nos corpos. Então tem o bio, que é o corpo vital, né, que é o que vai começar a experiência física, e esse corpo biológico, ele vai ter os instintos. Inicialmente, a irritabilidade, né, que no mineral é conhecido como a atração, né, e ele vai experienciar a organização. Então, ele vai começar a atrair, né, uns aos outros, vai condensar e vai começar a se organizar. Então, a irritabilidade e os instintos. Aí depois, no vegetal, ele vai começar a desenvolver as sensações ou a sensibilidade, né? Então, ele vai ter já a irritação, a sensibilidade instintiva. E aí, depois, já no animal, ele vai começar a desenvolver as sensações. Então, nessa primeira parte, onde ele está formando a irritabilidade, né, os instintos e as sensações, ainda está no campo biológico, né, no corpo vital. Aí, que é o bio, né? Que é o corpo, é o primeiro núcleo do psiátomo, né? Ele está se formando o psiátomo, né? Inicialmente ele era o átomo físico, está se tornando psiátomos através do processo evolutivo. Aí, quando ele vai passar de sensações, né? Já tem instintos, já tem sensações. Aí ele vai começar a desenvolver as emoções, já no corpo animal. Aí já estamos começando a entrar no percepto. Ele começa a perceber e já começa a ter memória, e aí essa percepção ele começa a desenvolver as experiências, né? Ele começa com essa memória, ele começa a iniciar a expansão da própria consciência, né? Começa o desenvolvimento do eu menor, do ego ou da personalidade. Então, nessa percepção das emoções, que é o segundo núcleo dos psiátomos, né, que a gente chama de percepton, ele vai desenvolver de emoções os sentimentos, né? E aí, com a formação do ego, já tendo emoções e sentimentos, ele vai desenvolver o pensamento. Aí, quando ele começa, né, nessa parte da percepção, a desenvolver o pensamento, ele vai desenvolver 3 tipos de inteligência, que é a inteligência intelectiva, ele vai começar a raciocinar, a conectar, a usar a memória dele para melhorar a sua qualidade de vida, para poder se relacionar com o meio onde ele está. Então, ele vai desenvolver primeiro a inteligência intelectiva, que é a inteligência racional. Depois, ele vai desenvolver uma inteligência emotiva, né, que ele vai começar a trazer nessas experiências os sentimentos, né, as reações a determinados sentimentos, como essa dualidade, o bom e o mal. E aí depois ele, por fim, né, com o desenvolvimento das inteligências emotivas, é que ele vai começar a desenvolver a inteligência espiritual. E aí nessa fase é que ele vai entrar no, nas virtudes. Então, quando ele está no desenvolvimento do pensamento da inteligência, ele entra no terceiro núcleo do psiátomo, que são o intelecto, que é o desenvolvimento das inteligências e expansão da consciência. Como que se ocorre essa expansão da consciência? A expansão da consciência ocorre quando ele adquire as virtudes, que é o aprimoramento, né, a sutilização, o afinamento da inteligência espiritual. Ele começa com as experiências, né? Primeiro passa com intelectiva, emotiva e espiritual. Ele vai selecionando o que é bom e o que é nobre. E as experiências, os hábitos mais nobres, as experiências mais evoluídas, ele vai expandindo e formando o eu superior, self ou Cristo interno, que vai se expandindo através dessas virtudes que vão se anexando a esta parte do ser. E a expansão desse Cristo interno vai expandindo também o espírito, com E maiúsculo, que vai se individuando cada vez mais, certo? E aí fecha-se o ciclo, né? E aí, através do pensamento, né, esse ser, ele vai criar mais seres pelos quais ele vai ser responsável.
através do pensamento, ele cria dentro de Deus, através da matéria-prima vinda de Deus, né, do todo, que são a matéria elementar. Essa matéria elementar serve ao espírito para que o espírito crie, né, mais energia, e essas vão também seguir este mesmo périplo, esse mesmo ciclo, e a cada ciclo que ele vai se desenvolvendo, ele também vai expandindo cada vez mais o eu superior, o self. Então, eu coloquei mais, assim, mais resumidinho no outra imagem. Põe aí pra gente, para poder ver se ajuda, e depois eu vou ler o que Sebastião escreveu sobre isso. Então, veja só, no animal, né, a gente tem a organização através da atração, certo? A atração no mineral. Aí, quando esse mineral ele é absorvido pela planta, ele vai ter uma experiência primeiro no vegetal através da estrada. Então, o vegetal vai ser a estrada, né, onde o mineral vai percorrer. Ele vai, né, sendo absorvido pelaquela planta e trabalhado dentro daquele vegetal, ele vai ter a experiência do vegetal e vai desenvolver através dessa conexão, né, nesse momento ele foi matéria-prima, foi alimento, né? Foi o mineral, ele vai entrar no vegetal e ter experiência e vai desenvolver a sensibilidade. Então, de organização, ele vai desenvolver a sensibilidade. Esse vegetal, ele vai ser consumido pelo animal e o animal vai entrar como alimento do animal, mas ele já foi estrada para o mineral e vai ser também, vai caminhar, vai ter o périplo dele no mundo animal, onde ele vai aprender também a questão da inteligência, né, das emoções, das sensações, dos sentimentos. As sensações ele já veio trazendo do vegetal, né, mas as emoções, os sentimentos ele vai desenvolver no animal, até conseguir desenvolver o pensamento e a inteligência. Esse tudo vai ter aquele ir e vir, né? Aquele ciclo da vida, aquele espiral da vida, onde não sai do lugar, mas transforma-se, girando sobre si mesmo e tendo as experiências, e a cada experiência ele aprende e ensina. Então, embaixo, eu tentei fazer um esboçozinho, onde dos instintos se formam as sensações. E aí estamos no mundo bio, corpo vital. Das sensações, dos instintos e as sensações se desenvolvem as emoções. E dessas emoções se formam os sentimentos. E aí passamos pelo percepto, que é a percepção e memória. Desses emoções e sentimentos, desenvolvemos o pensamento. O pensamento ele é decorrente da memória dessas emoções e desses sentimentos, né? Que aí a gente vai começar a desenvolver os nossos pensamentos, começar a desenvolver o entendimento da vida, né, e do mundo. E aí, com esse pensamento, desenvolvemos as inteligências. Tá ao contrário aí no slide, porque eu comecei a fazer e não corrigi. Então tá trocado aí, viu? Mas eu vou explicando, vocês vão entendendo. Então veja só, desenvolvimento das inteligências. De intelectiva primeiro inteligência intelectiva, primeiro a gente entende o que é, depois a gente tem a inteligência emotiva, tem um sentimento em relação àquele aprendizado, desenvolve uma emoção, se é bom, se aquilo é bom ou é ruim, né? E aqui não serve. E depois a inteligência espiritual, se é bom para mim, se é bom para o próximo, né? Que a gente vai desenvolvendo o amor. Porque a essência da alma é o amor. Nós viemos de Deus, mônadas primitivas, amor, substância. E estamos nesse périplo caminhando para poder desenvolver o amor essência, o amor lei. E aí, à medida que a gente desenvolve o amor, né, através deste, a gente vai desenvolvendo as nossas virtudes que se anexarão ao espírito. Enquanto instintos, sensações e emoções, nós estamos ainda no campo do ego, do eu menor, o eu pessoal ou personalidade menor. Quando a gente desenvolve os sentimentos,
né, e no pensamento começamos a desenvolver nossas inteligências intelectiva, emotiva e espiritual, começamos a nos anexar ao nosso eu superior e nos conectar com ele. Então, a partir do momento que a gente começa a desenvolver as nossas virtudes, a gente começa a se anexar e a se conectar com o nosso eu superior ou self. E o self é a expressão, né, do espírito com E maiúsculo. Então, está trocado embaixo. Então, o primeiro núcleo do psiátomo é o bio, o segundo núcleo do psiátomo é o perceptum, que é percepção e memória, e o terceiro núcleo do psiátomo é o intelecto, que é a inteligência e consciência. Então, eu vou ler aqui, pode voltar, Aline, para mim. Aí eu vou ler para vocês isso que a gente estudou agora nas palavras de Sebastião. Então, vejam só, as mônadas constitutivas dos princípios vitais são gestadas pelo fluido vital e se tornarão mônadas do mesmo pote. De modo semelhante, as mônadas estruturais do fluido vital, por sua vez, se converterão em mônadas indissociáveis da energia vital, num progresso ascendente que as arrebata e as impulsiona rumo à fatalidade do porvir, o vir a ser incoercível, quando se transmutarão em mônadas agenciadoras e modeladoras do universo perispiritual, pois para tal se capacitaram no périplo infindável inerente à sua intermina incompletude. Então, inicialmente elas são mônadas estruturais e depois elas vão ser mônadas agenciadoras e modeladoras do perispírito, do princípio vital. Vão fazer parte do MOB, que é o modelo organizador biológico. Em síntese, a união dos princípios vitais originários do mundo infra e subatômico, provenientes do oásis da bioenergia, oriunda das jazidas da matéria mental, transmutada dos fluidos imponderáveis inerentes à energia universal, gera a vida personificada nas formas intraatômicas como aglomerados de forças vivas em profusão, as quais, por sua união e expertise, tornar-se-ão as bases fundamentais do fluido vital, os complexos aglomerados das forças ou mônadas atômicas. O fluido vital, por sua vez, segundo a hereditariedade que lhe é própria, tem como objetivo essencial alimentar a vida em contínuo evolver, culminando em agregados estruturais inerentes aos pilares que determinam a criação das formas inefáveis da energia vital. Tais aglomerados monádicos acumulam as funções de organização e de manutenção da vida nos estágios que lhes são próprios. Então, eles começam a se organizar. Até aqui, essa tríade fundamental constitui tão somente o primeiro núcleo do psiátomo, o bion, e, consequentemente, o modelo organizador biológico, constituído de princípios vitais, fluido vital e energia vital. Então, aí é a organização do modelo biológico. Enfatizando, somente o primeiro núcleo do psiátomo acumula a síntese de todas as experiências inerentes aos átomos catalogados na escala estequiogenética, certo? Então, este bion, né, que é o primeiro núcleo do psiátomo, é o modelo organizador. É o que organiza e mantém e nutre a vida no seu primórdio, na sua base, né, a vida física. Como nada para, né, tudo é movimento constante e irreprimível, o MOB, né, que é o modelo organizador biológico, segue gerando, nutrindo, organizando e mantendo a vida em suas imensuráveis expressões e em seu interno evolver, a fim de capacitar-se e qualificar-se ao trabalho atinente à seara dos futuros componentes do segundo núcleo do psiátomo, que é o percepton. Então, primeiro, o bion, né, que é a organização da vida, a nutrição, né, onde se desenvolvem os instintos,
né, a atração, o instinto, né, a percepção, as sensações. Então, aí vem o segundo núcleo, né, já no campo das sensações, vem o segundo núcleo do psiátrico, o percepto, no qual se acumularão a percepção e a memória, a quem chamaremos, de fato, de universo perispiritual em si. É o Senhor Supremo do modelo organizador biológico, que tende às formas indeleves e sofrerá metamorfoses e aformoseamentos sucessivos até a sua completa purificação, que é a natureza íntima dos elementos inerentes ao terceiro núcleo do psiátomo. Quer dizer, essa separação ela é didática, né? O bio ele vai se transformando no segundo núcleo, que é o percepton, e este no intelecton, que é o terceiro núcleo do psiátomo. Então, veja só. Então, as formas indeleves sofrerão metamorfoses e aformoseamentos sucessivos até a completa purificação, que é a natureza íntima dos elementos inerentes ao terceiro núcleo do psiátomo, que é o intelecto, que, de modo semelhante ao que lhe antecedera, acumulará os elementos atinentes à inteligência e à consciência, sendo essa última a força máter dos núcleos primários e dos elementos vindouros que lhe são subordinados. Portanto, somente a partir da reunificação dessa tríade consciencial, edificada em longuíssimo périplo, em múltiplos reinos, sub-reinos, infra-reinos, é que se constituirá o espírito, com E maiúsculo, de fato. A mônada que se eternizará na forma, a individualização das forças e das substâncias impermanentes que envolveram e transcenderam os espaços subsequentes, nos quais se tornarão em perenes unidades que estruturam e edificam o espírito, a semi-interna consciência. Aqui, no caso, eles estão edificando todo esse périplo para edificar o espírito com E maiúsculo. Que o espírito ele necessita encarnar para ter experiências. Interessante que eu estava falando isso com a paciente essa semana, porque eu estava explicando para ela exatamente isso, que o espírito ele encarna uma fração, né? A fração que encarna é a fração que vem com o esquecimento da matéria. Ele vem experienciar a dor, o amor, né? O sofrimento, as decepções, né? Vem ter as experiências para desenvolver, através da vivência, as virtudes. Então, para desenvolver as virtudes é necessário ter a experiência. Porque o espírito, por ser energia, por ser luz, né, e por ser virtudes, ele não sente dor, ele não tem doença, ele não tem sofrimento, ele tem a memória de quem ele é. Mas ele tem que encarnar uma fração dele, e nesta fração ele cria também novos espíritos com E minúsculo quando ele encarna, porque ele vai tendo experiência, e aí ele vai criando através da mente, do pensamento, e aí ele vai nessas criações, ele vai se responsabilizar por aqueles que ele cria e também vai aprender com eles, aprendendo a desenvolver, a cada um deles, né, cada um desses fragmentos, eles vão desenvolver as virtudes, eles vão fazer todo esse périplo consciencial. Então, é eterno, é infinito. Porque à medida que você, como espírito, encarna, né, como alma, né, que é um fragmento do espírito, você encarna, você pensa. Quando você pensa, você cria. Quando você cria, essas suas criações também terão vida e evoluirão, né, através de você com você. E à medida que você vai crescendo e evoluindo, você vai aprendendo e desenvolvendo a sua inteligência intelectiva, emotiva, espiritual, vai desenvolvendo as suas virtudes e através das virtudes você expande o seu espírito, que você pode chamar de seu pai, guia, né? Que é a parte sua que não está na carne, é a parte sua que mantém a conexão com o todo e que também tem a consciência com o todo e a consciência de si. E nós aqui estamos aprendendo e evoluindo e expandindo essa consciência, até que a gente possa se conectar com essa consciência crística e também ter consciência de quem somos.
No momento, nós estamos a caminho dessa evolução, né? Por isso que é de sal da terra a luz do mundo. E à medida que você vai chegando à luz, você vai subindo no meio do caminho, você também vai criando novos que vão caminhar junto com você, por você e através de você. Então, esse foi meu entendimento, Sebastião. E eu queria que você desse aí seu parecer e essas correções. Não, está perfeita a sua explanação, apesar que de pronto assim, às vezes o leitor, né, o telespectador ou o netespectador, às vezes não pega de pronto, ele vai precisar ver, rever e entender que quando falamos naquele esquema do Pietro Baldi, então ele sai espírito, princípio inteligente, se transforma em energia, que nós podemos chamar de energia universal, de fluidos, e depois condensa na matéria densa do sistema periódico. E depois ele vai levar-se a outro estágio da energia, só que agora não é mais a energia fluido, é a energia psi, é a energia que vai compor agora o espírito individualizado. Só para entender aquele eterno ciclo. Aí ele retorna à fonte, onde ele partiu, só que agora ele saiu como uma fração da luz cósmica. Nós chamamos de princípio inteligente. Chegou lá como uma porção, um ser constituído. Agora ele vai delegar função, ele vai enviar uma fração de si para assimilar outras porções de espíritos, princípios inteligentes, para que haja expansão e, ao mesmo tempo, aprimoramento espiritual. Ele vai colocar à prova o que ele angariou através desse périplo infindável e agora ele vai testar por uma de suas frações ou várias de suas frações, fazer o mesmo périplo ampliando seus talentos. É como se ele pegasse uma dessas frações e desse a ela 2 talentos, para ver se ela se capacita para multiplicá-los em 4. Ela pode retornar com 4, ou dar 5, ela chega com 10. De acordo com o seu propósito, seus objetivos, a expertise dessa fração. Normalmente a chamamos de um ponto de autoconsciência pura. Mas o ponto de autoconsciência pura é a menor informação, a melhor experiência, a melhor informação, a melhor experiência para solucionar uma questão. Então, se o espírito está encarnando para aprimorar algo que ele começou, ele vai escolher esse ponto de autoconsciência pura que vai dar conta daquilo que se pretende. Se ele quer começar uma experiência nova, ele vai eleger outra fração ou aquele aglomerado de vidas que vai representar essa diminuta fração para a edificação de uma nova alma, de um novo projeto. E ao mesmo tempo que ele é a estrada por meio da qual esses elementos está percorrendo, ele está dentro de estradas maiores que são seres mais iluminados, os ascensionados, que começaram antes do que ele. Então, aparentemente pode parecer complexo, porque tudo origina-se... Deixa eu tentar ver se eu consigo simplificar. Tá. Tentar ver se eu consigo simplificar. Vai lá. Veja só, o que eu estava pensando sobre isso. Por exemplo, a água, né, ela é H2O, né, é uma experiência líquida. Para se expandir, ela tem que liberar energia, né, através do aquecimento do vapor, e se transformar numa experiência gasosa, mais sutil. Para se concentrar, ela vai ter que se condensar, né, para poder se tornar uma experiência física novamente, mais densa. Quando mônadas, nós temos que passar pelas minério, como minerais, né, vamos passar por toda a escala estequiogenética, todos os elementos, e vamos ter experiência de cada um daqueles elementos como mineral.
À medida que vamos passando por esses estágios, a gente vai sendo absorvidos e tendo experiências ou contatos com o reino vegetal. Então, naquele primeiro passo, a gente vai aprender na lei da atração, quer dizer, se associar com outros para formar elementos. Então, inicialmente, né, os átomos de hidrogênio e de oxigênio se juntam para ser água, depois se juntam mais o carbono para poder ser outras substâncias, e aí vai passando por toda a tabela periódica. Depois ele vai ter a experiência, né, de ser pedra, de ser terra, de ser outros alimentos, de nitrogênios, carbono, e aí vão começar a alimentar os outros seres. Porque uma coisa que Pedro Paulo te fala é o seguinte: todos os seres da natureza, tanto minerais como vegetais, como animais, como hominais, são formados da matéria pelos mesmos elementos. Todos os elementos vão passar por todos os seres. Então, são absorvidos através da alimentação, né, da respiração e da água. Eles vão entrar e vão ter experiência vegetal, e nessa experiência, passando pelo vegetal, ele vai ter experiência das sensações, né, e da irritabilidade, né, dos instintos, começar a desenvolver um pouco dos instintos, porque não existe uma separação, né, o vegetal ele se transforma em animal, assim como o mineral se transforma em vegetal, passando um pelo outro, e aí não existe assim, uma separação, uma divisão exata para dizer assim, hoje você é um, outro, amanhã você vai ser outro. Não, é um périplo, é uma caminhada. E aí, a cada passo, né, do vegetal, ele vai desenvolver as sensações e as emoções, né? Ainda não os sentimentos. Esses sentimentos ele vai desenvolver já no mundo animal. Aí no animal ele começa, né, além das sensações e dos instintos, que é para sobrevivência, né, para a relação com a natureza, ele vai começar a aprender a se relacionar uns com os outros, se relacionar em grupo. E aí ele vai ter que aprender a convivência, né, a viver em comunidade, como um animal. E aí nessa convivência em comunidade, como animal, ele começa a desenvolver as emoções. E aí ele vai ver o que é bom, o que é ruim, o que é dor, né? Os meus gatinhos, né? Quando eles são pequenininhos, eles gostam de morder. Quando eles são mordidos, eles aprendem que morder dói. Então ele já não vai morder tanto, porque ele já vai saber que dói. Então ele já vai ter uma experiência que vai através da convivência, através da da percepção, das emoções, dos sentimentos. E aí ele vai desenvolver um sentimento em relação aos outros, né? Os irmãos, a mãe. Então ele vai começar desenvolvendo sentimentos, vai começar a ver o que é bom e o que é mal, né? Vai viver primeiro na dualidade, que é esse planeta que a gente vive hoje, e aí depois ele vai sair dessa dualidade para poder desenvolver somente o amor, porque ele está indo em direção à fonte, e a fonte é amor, que é de onde ele saiu. Para desenvolver o amor, ele precisa desenvolver a compaixão, né, a fé, desenvolver os bons sentimentos que ele só vai desenvolver através, às vezes, do sofrimento, da dor, ou às vezes através do amor, né, evoluindo. E aí, à medida que ele evolui, ele desenvolve as virtudes, essas virtudes são anexadas ao seu eu maior, que cuida dele, dessa evolução, né? Um puxando o outro, um sendo caminho para o outro, sempre você dentro de seres maiores, e esse ser maior, todos nós, toda essa cadeia, tudo isso aqui está dentro de um ser, né, todo que é Deus. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Então, Deus é uma consciência maior e dentro de Deus tem várias consciências menores e nós estamos dentro de uma consciência maior que nós, que está dentro de outra, de outra, de outra, de outra. E aí é a espiral evolutiva, onde é um encadeamento de vários seres, de várias vidas, e que são criadas o tempo todo. Então, a expansão também é contínua. Então, o espírito está sempre se expandindo, eternamente. Esse é meu entendimento. Com certeza. É a semelhança de um átomo no sistema periódico, que ele já é um aglomerado de forças vivas, que originaram-se das partículas atômicas, que por sua vez das subatômicas, até remontar à fonte. Agora,
esse átomo vai unir com outro para formar moléculas que se unem para organizar em células, depois em tecidos, depois em órgãos, sistemas, corpos, e vai de zero ao infinito. Assim como duas almas se unem para formar um espírito, esse espírito se une com outros espíritos para formar os anjos se unem para formar arcanjos, e vai ao imensurável. A gente chega naquilo que você sempre fala, né? Somos todos um. Na verdade, somos todos Deus, né? Porque estamos todos em Deus, né? Deus se expande, experiencia através de nós, né? E nós nos expandimos e experienciamos através dos menores que nós, que sempre estão se expandindo e se diferenciando através de cada um de nós, né? Quando a gente chegar naquele capítulo do Evangelho, né, a gente vai ver que todos formamos uma corrente onde um é a matéria-prima e o outro é a lei. Né? Então, sempre o que é a lei, né, é o caminho. E a matéria-prima é a substância que serve a esse caminho. Então, uma hora servimos, outra hora somos servidos. Exato. Depois de começar como mônadas, transformar-se no amor substância e fazer todo o périplo, então esse ser sintetiza todas as experiências. E agora ele se faz caminho por meio de uma fração dos outros que ainda não participaram do seu concerto, da sua essência consciencial. E não há fim para esse Então, périplo aí que é o infinito. evangelho lei, né? É Exato. a definição do evangelho lei. Nós somos o Evangelho, né? Não um livro, Evangelho. Nós somos o Evangelho lei, que é percorrido pelo Evangelho substância, né? Que Exato. são as ondas, que são os menores que nós, que estão caminhando através de nós, sendo promovidos pela nossa expansão consciencial. Vamos supor que o corpo biológico fosse a lei. Cada sistema está obedecendo essa lei, obedecendo esse todo. E agora o sistema é a lei para o órgão, que vai trabalhar com sua consciência, mas obedecendo a lei que rege o sistema. E dentro do órgão, cada tecido vai obedecer à consciência desse órgão, vai estar sobre sua regência. Assim como cada célula vai obedecer essa consciência que gesta os tecidos. E as moléculas obedecem às células e os átomos obedecem às moléculas, e vai recuando nesse sentido o maior, o que tem um número maior de consciências e expertises, é a estrada ou o elemento que acolhe os menores para tornar-se um com eles. O interessante é que quando um átomo deseja obedecer uma molécula e ser um com ela, ele enxerga o todo molécula como se fosse um só, porque já não é mais ele a vida única, agora ele faz parte desse todo maior, e quando realmente ele obedece à lei que é o todo, ele enxerga-se como se ele fosse o próprio todo, porque ele percebe-se que ele, juntamente com os outros átomos, se faz um. E o mais incrível, quando isso acontece em relação a nós e o espírito, nós passamos a ter acesso e a enxergar a vida com os olhos do espírito. E quando esse espírito se faz um com o Cristo, por exemplo, ele enxerga o mundo com os olhos do Cristo. Não sei se ficou compreensível. Ficou, ficou bem compreensível. Que eu tinha dificuldade para entender o que é ser um, né? A expansão da consciência. E todo dia nós pedimos, né? Ah, eu quero expandir minha consciência, eu quero despertar, né? Aí despertar é estar um mesmo, é ver, né, o todo. Que às vezes a gente tem essa dificuldade de compreender o todo. Mas assim como o todo é nosso Deus, né? A, o todo menor também é o Deus para aqueles que estão menores que ele, que estão no caminho, que só conseguem enxergar aquele tanto, aquela porção, né? Então sempre a gente evolui através do outro mesmo, Vamos dar um do maior que exemplo bem nós. simples.
e vai ficar bem prático para você também, como mãe que adotou Davi como filho do coração. Para ele, você é a estrada. Ele está em você. Ele faz parte de você. Então, quando os pais têm a ideia que o filho pode fazer o que ele quiser, então ele está mais prejudicial para esse filho do que benéfico. Então, se o filho está sendo conduzido, a estrada é a lei para o filho. Agora, se essa estrada não quer evoluir, exemplificando o que prega para que esse filho possa crescer, não quer a responsabilidade, é outra coisa. Mas se ambos querem crescer, e esses dois, filho, ou esses três filhos e pais, no seu caso, mãe e filho, se nós queremos ser algo maior para o futuro, fazer parte de um todo, nesse entrelaçamento de alma, você vai assumir a condição de estrada, vai ter que se esforçar para viver o que você está ensinando a ele. Porque ensinar o outro e depois não ser o exemplo é onde há os conflitos. E quando nós nos esforçamos para ser esse exemplo, quem está à nossa dianteira, a nossa própria consciência, ela vai nos capacitando diante desta verdade a ser vivenciada. Então não tem nada de complexo ou complicado, mas eu preciso entender o meu papel de pai ou de mãe como referência para o filho que está vindo na minha direção. Quando esse filho toma ciência do seu existir e consciência do real objetivo de sua existência, ele pode ir distanciando-se da nossa diretiva, porque ele aprende a conduzir-se por si mesmo. Então ele passa a ser uma alma afim. Jamais ele esquecerá do impulso que demos, a semelhança de Gibran. Filhos são como flechas, e os pais são como arcos. Então, quanto mais esse arco de estender para lançar essa flecha, mais longe ela chegará. Então, quanto mais a gente ama e se esforça libertando o filho, mais unido ele fica a nós, a ponto de nós e eles tornarmos um todo mais abrangente. E assim é a beleza da vida, é esse entrelaçamento de almas, formando cada vez, de forma consciente ou não, seres ou consciências mais amplas, iluminadas, mais sutis, mais amorosas e etc. O que eu tenho aprendido com a maternidade é que, assim, a gente tem que viver na verdade. Né? É uma coisa que eu me esforço para mostrar para o meu filho, é que eu não minto. E ele já aprendeu a lição porque ele disse que não mente mais para mim. Já mentiu, porque ele veio de outro ambiente onde a mentira era usada para sobrevivência. Mas assim, o exemplo tem que ser verdadeiro. Não adianta eu falar e não fazer o que eu falo, não vivenciar. Por isso a necessidade da encarnação. Porque quando você encarna, você tem a oportunidade de vivenciar aquilo. Você só pode ensinar para alguém algo que você já vivenciou. Não adianta, por exemplo, um ser luminoso vir falar algo que ele não vivenciou. Né? Para chegar a anjo, arcanjo, ele teve que passar pelo caminho que a gente passou também. Ter experiências dolorosas também. Porque eu só posso ensinar aquilo que eu sei, assim, que eu vivi, que eu experimentei. Né? Eu só posso ter compaixão por aquelas pessoas que eu sei o que ela está vivendo. Assim, eu passei pela experiência que ela está passando. Eu posso ensinar para ela algo novo, através da minha experiência.
E eu tenho vivido isso muito intensamente com meu filho, entendeu? Eu só posso passar para ele aquilo que eu sei. E eu só sei aquilo que eu vivi, que eu experimentei. E muita coisa da minha vida que eu já estava debaixo do tapete está vindo à tona para ser trabalhada justamente porque eu estou vendo ele vivenciando coisas que eu já vivi. E aí isso me traz na memória, né, a memória, né, que a inteligência, né, emotiva, né, e aí aquela memória ela vai sendo revivida e aí eu vou percebendo de forma diferente aquilo que no passado para mim foi um trauma, hoje é um aprendizado que eu posso ensinar para o meu filho. Então é interessante essa experiência de mãe. Eu estou gostando muito, sabe? Foi uma bênção que Deus deu para mim. Foi a oportunidade de ser mãe de um menino grande, porque ele me trouxe muita coisa para poder trabalhar em mim, sabe? E é bom. Na realidade, eu acho que eu estou crescendo muito com. Assim, é uma troca. Quando a gente está nesse processo evolutivo de sal da terra, luz do mundo, né? Nós somos caminhamos pela estrada e em outros momentos somos estrada. Mas quem ensina, eu acho que muitas vezes até aprende mais do que o aprendiz. Mas essa é a bênção de Deus. Por isso que Coralina, né, e nós colocamos nos dois livros a mesma informação. Feliz daquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Porque se você tiver 50 alunos, você vai aprender mais do que os 50. Porque são 50 universos diferentes. Você vai ter que se desdobrar para dar conta de transferir alguma coisa para cada um. Só que você já assimilou tal coisa e a sua consciência vai cobrar que você viva a tal coisa que você ensinou. Então você vai estar, em tese, vivenciando 50 conteúdos, porque são 50 universos diferentes, por mais que seja a mesma informação. Então, sempre o professor é o mais beneficiado se ele vive o que prega. Do contrário, vai ser apenas um papagaio de pirata que repete lá o que pediram para repetir durante a sua aula e depois não tem mais compromisso. Por isso que ele não avança. E a gente percebe esses professores sempre lamentando, se queixando, não gostando do que faz, etc. Agora, quando veste a camisa e faz consciência o que faz, aí ele torna-se um referencial, torna-se um evangelho vivo e chega ao estágio que Pestalozzi chegou, onde os alunos não chamavam de professor, chamavam de pai. Porque ele fazia eclodir da consciência dos alunos o que eles já possuíam, não se sentindo melhor ou maior do que eles, mas um referencial que vivia o que pregava. Eu acho que nós podemos encerrar por hoje, se você preferir. A Por gente... mim. Eu acho que eu consegui passar bastante coisa, porque não adianta passar muita coisa, porque daí não assimila, entendeu? Exato. Então a gente vai acabando assim, na próxima aula a gente vai repetir um pouquinho para dar mais, porque esse assunto ele é bem difícil de entender, né? Esses esqueminhas que eu estou fazendo, né, que eu apresentei hoje, que não estão prontos, na realidade são esboços, viu? Então, quem estiver assistindo, entenda que não estão prontos. São só esboços para poder a gente colocar de uma forma visual, né, o entendimento do livro, porque realmente é um assunto um pouco complexo. E aí, como a gente não conseguiu esgotar o assunto e hoje é uma live gravada, né, não vai ter perguntas e respostas, quem tiver dúvidas pode anotar suas dúvidas e colocar para a próxima live que a gente ainda vai agendar, que aí na próxima a gente responde as dúvidas e anda mais um pouco e tenta concluir esse capítulo. Se não conseguir concluir, né, Sebastião, em mais uma live, a gente pode botar mais duas para tentar terminar o capítulo 2. Porque primeiro a gente tem, né, que é o saber, né, o conhecer, depois a gente tem que o que é, né, para que serve, como usar, né? Então primeiro a gente está aprendendo o que é.
Ainda tem o restante do livro todo, que é para que serve como usar. E o livro é bastante prático, então a gente precisa estar bem entendido, né, de que forma que a gente vai colocar tudo isso que a gente está aprendendo na prática. Porque não adianta só a teoria se não tiver a vivência, a prática. Exatamente. E quando a gente fala que vai concluir o segundo capítulo, nós estamos dando apenas um breve resumo. Isso é só para você saborear até ter o livro em mãos. A gente está É, como se fazendo um merchan mesmo. Então, mostrando pontinho aqui, pontinho ali, lendo alguma coisa, conversando, trocando ideias. Então, quando você lê esse item todo de Sal da Terra, Luz do Mundo, que em tese é a proposta do livro, então o capítulo anterior nos preparou para estudar esse, que é fé, razão e intuição. Esse é toda a proposta do livro. Agora os outros vão desmembrar esse conteúdo. Então pode ficar tranquilo que o resto do livro inteiro vai minuciar isso que nós estamos passando para vocês. Então a nossa gratidão profunda a você, Mayra, aos nossos net espectadores, a Aline Gonçalves, que está nos conduzindo com muito amor aqui nesse diálogo enriquecedor. E vamos esperar agora as questões que eles vão colocar, as dúvidas, que nós fizemos apenas uma provocação. Fizemos questão de não explicar muito claramente, até porque quem estudou o primeiro livro não teve muita dificuldade para entender o que nós falamos. Embora verdade. sendo um conteúdo semelhante ao que está no primeiro livro, mas as informações são diferenciadas, acrescentando mais um ponto no conto. Se você quiser falar mais alguma coisa, Mara, fazer a sua finalização, fique à vontade. Gratidão, é só o que eu posso dizer, né, pela oportunidade, né? Coloquem suas dúvidas, que eu sei que vão ter muitas, porque realmente só foi uma pincelada, como o Sebastião falou, e a gente vai desenvolver mais um pouquinho esse assunto na próxima live. Então, eu peço que anotem, sabe, para a gente desenvolver, porque assim, eu quero que vocês entendam essa parte do livro, que entendendo esses dois primeiros capítulos, aí fica fácil entender o livro todo. Aí vamos para a prática, né? Sair da teoria. Então, até já, vamos. Gratidão profunda. Isso. Namastê. Namastê. Então, a nossa próxima live será com Alexandre Marques. Ele vai falar de mais um item da tradução do Evangelho à luz do Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, só que nós preferimos dizer o Evangelho à luz do Espiritismo. E nós vamos ter, né, um encontro antes do Alexandre com a Pamela Ulho, de Resende, cuja temática é o Cristo descrucificado. Então, o encontro nosso será na quarta-feira, com ela às 20 horas. E aí, na quinta-feira, com o Alexandre. Então, é uma entrevista sobre essa temática, pela data próxima ao Natal, de falar do Jesus descrucificado. Porque vem a lembrança, às vezes sofrida, de um Cristo crucificado. Então, nós queremos entender como é esse Jesus, o Cristo de Deus, descrucificado, principalmente em nossas atitudes. Se quiser ainda falar com a Pamela, para ter maiores informações a respeito, você liga para o 24 98807 9460. Ou para Neuza Marques, no 11, ambos são WhatsApps. Então, você pode passar um zap ou entrar em contato. 11, o da Neuza é só o WhatsApp. Ela não atende a esse telefone, é só para esse fim. 974440770. E temos eventos que vai acontecer no mês de março, como um seminário
falando da Casa Espírita. A Casa Espírita é um hospital de almas, um lar de esperanças e uma escola de amor. Então, o horário das 9 às 12 horas, isso vai acontecer no dia 19 de março, a convite do Davi Ascenso, do Centro Espírita Caridade e Amor, André Luiz, e Caibaixuta, de Divulgação Espírita de Pindamonhangaba, no seu canal que chama-se Programa Espiritismo e Vida. Quero entrar em contato com ele para saber maiores detalhes desse seminário. É 12 9 9715 4086 ou pelo WhatsApp da Neuza, que nós falamos agora há pouco. E em agosto, a nossa vivência, a terceira vivência em Olímpia, São Paulo, lá na Fazenda Capituba, com a Dona Isabel e seus familiares, será de 4 a 6 de agosto. Pretendemos trazer o Dr. Jonas Moura, se ele aceitar o convite, e até o José Benedito, que é o criador do projeto Novo Mundo, que é o Mesocarpo de Babaçu. A gente vai trocando ideias, agradecemos a todos. Não esqueça que tem mais um pequeno recorte amanhã, na sexta-feira, e domingo, mais um estudo. A nossa proposta da consciência desperta a autoiluminação. Gratidão a todos. Deus multiplique milhões de vezes o gesto de amor de cada um para nos auxiliar nessa jornada. E fique na paz do Cristo, na paz de Deus. Namastê. Siga-nos em nossas redes sociais e fique atentos às novidades da programação do projeto O Despertar da Consciência. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Sparkle, Signal, Pátria Book, Rumble, participação do Grupo Espírita de Luz de Frutal, Minas Gerais. Estamos ainda nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcast e iPhone Podcast. Não deixe de compartilhar nossos conteúdos diretamente das nossas redes sociais para facilitar a divulgação e ao mesmo tempo auxiliar o crescimento dos canais. Não deixe de dar o joinha nos vídeos do YouTube, porque aumenta a relevância do canal, já que o maior número de pessoas irá conhecer o conteúdo pelos vídeos, que serão exibidos com mais frequência. Gratidão a todos.